Muito boa noite. Olá, Décio. Olá! Olá! Olá, Eliana. Olá, Catarina. Bem-vindos. Muito obrigado. Obrigada. O que é trisal? Eu E como respondo é que este tipo de união é encarado pela justiça e pela população em geral? Vamos tentar entender. Apresento em primeiro lugar a Eliana Diniz, já participou algumas vezes na revista Repórter X, a falar da sua vida artística enquanto baterista no feminino. Sim. Publicamos também na revista a biografia do Décio, enquanto artista, músico, compositor e cantor. A terceira pessoa aqui a citar, para a revista Repórter X, anónima ainda, é a Catarina. Trabalha num escritório, numa empresa vidreira. Vamos então à entrevista e também. Décio, o meu lugar, o teu lugar, não é? Eu não dava para ver muito bem, mas parecia. Meu lugar. Mortede. Portanto, tu já nesta música, há meia dúzia de anos atrás, falavas num segundo amor. Não, de todo. Quem vivia comigo vivia comigo a Eliana e a minha avó Não. não. A mãe e o avô. Não, era a mãe e o avô. Mas É isso. A mãe e o avô. Mas não te referias a um terceiro amor, a um segundo amor? Tinha a minha mãe. Era a Eliana e a minha mãe. Portanto, não tem nada a ver com alguém à semelhança da Catarina, certo? Duas mulheres. Era era a Eliana e a minha mãe e os 3 homens e uma história. e era eu, o meu avô e o Léo. Mas serve perfeitamente para este trio amoroso, certo? Pode servir. Assenta bem. Pode servir. Ok. Então, eu queria fazer uma pergunta já à Eliana. Como é que vai a tua vida artística? Agora está um pouco parada, né? Por causa do Covid, as coisas estão a andar assim lentamente, mas vamos seguindo, devagarinho, mas vamos seguindo. Neste momento és baterista do Décio ou de outro artista? Neste momento sou do Décio. E da banda Sem Malícia. E da banda Sem Malícia, que é uma banda de baile. Estamos a criar. Ok, muito bem. Décio, projetos para o futuro? Nós estamos a preparar 2 temas novos, porque agora não compensa lançar discos. Porque os discos já é uma coisa meio demodé. E então andamos a lançar singles e estamos a preparar 2 singles novos. Pronto, o Décio disse-me para não referir, mas eu achava interessante que a Catarina desse só 2 palavras muito rápida, não sobre a profissão dela, mas sobre portanto, a empresa ou o setor vidreiro em Portugal. Como assim? Eu não percebi a pergunta, peço desculpa. Sobre o setor vidreiro em Portugal, no qual tu trabalhas. Está a perguntar como é que se encontra o setor vidreiro. Encontra-se como não, tudo. Com a pandemia, não é só a música que ficou parada. Houve aumentos de preço a nível de tudo e mais alguma coisa. Tudo em Portugal, tudo que seja empresas, trabalhos, pronto, né? Não é fácil, mas a gente vai indo. E quanto a bailarina? És bailarina de quem? Eu sempre atuei com vários artistas em bandas e agora neste momento estou a trabalhar para o Décio e para a banda que estamos a iniciar agora um novo projeto que é o Sem Malícia. Ok, muito bem. Eliana e Décio, um casal que tem um filho, fizeram uma união amorosa com a Catarina a 3, que causou impacto nos últimos dias na sociedade portuguesa, pois que não há na legislação, na lei mundial, uma união de facto a 3. Existe, na lei mundial existe. Perdão, deixa-me acabar o meu raciocínio. Desculpa. Ter uma relação amorosa não significa ter que ser casado.
quer pelo registro civil, quer pela igreja, seja ela qual for. Hoje as igrejas são conservadoras. Meu querido trio, tentaram saber sobre este assunto e que ilações tiraram sobre o trisal em Portugal, nome que nem sequer existe no dicionário da língua portuguesa. Primeiro, a parte de é possível casar. Há países onde é possível o casamento a 3 pessoas. Ou mais, não está a falar em Portugal. Ou mais. Não, Não, ele não, falou a nível mundial. mundial. Ah, ok, a nível ok. mundial. Em Portugal, nós como não temos religião, não temos a faculdade de ter uma crença por tudo o que é inerente a isso, pela maldade que as crenças e as religiões acartam, não temos essa capacidade. Não faria sentido estarmos a casar em nenhuma religião, visto não acreditarmos em nenhuma divindade. Na lei, nós também não acreditamos muito, portanto, também não faria muito sentido. A lei só faria sentido para nós na possibilidade de termos um filho, os 3, dele poder ter os mesmos direitos, Não, nós, dos pais terem, e os filhos terem os mesmos direitos, poder herdar. Por exemplo, As três ela se der à luz um filho, eu poder ter os mesmos direitos que ela. Exatamente. se bem que agora há uma forma de a gente, mesmo que não seja pela lei, a gente dá sempre uma volta à situação. Que já me mandaram mensagem a dizer. Sim, Eu porque Eu Diz, penso que tenho já alguma pergunta mais para o fim relativamente a isso, mas sim, eu penso, por exemplo, a Eliana ainda não está fora de validade para ser mãe. não. Não. Portanto, o Décio pode ter um filho de cada, certo? Sim. Sim, claro. Mas o caso que tenha o filho só de uma, religiosamente, com lei ou sem lei, o filho nunca vai ser filho da outra. Claro que vai. A Filho é lei quem Por logística, cria. por logística de sangue, não. Mas Sim. a lei não vai definir a sua relação. E muito menos a religião. Ok, então vamos avançar. Ora, muito bem. Creio que se ouviu bem esta música que os brindei, do Trio de Mira, que é o anel de noivado, para vos dar os parabéns. Obrigada. Ó, João, deixa-me que te diga que tens pessoas a assistir que são bastante inteligentes e que têm muito respeito. Eu acho isso muito importante, o teu público respeitar Já conseguimos as diferenças. partilhar. Já conseguimos partilhar. Muito bem. Vamos então continuar o nosso raciocínio. Agora não há mais música, a música vai ter que ser a minha. Onde é que eu ia? Portanto, se quiserem responder a alguma pergunta das pessoas que vão fazendo, podem, por exemplo, esta aqui. Podem ler nos vossos aparelhos, que se calhar é mais fácil. O Carlos Alberto, o meu enorme respeito pela ousadia e resiliência em levar o relacionamento consentido e desejado por 3 pessoas, sendo esse o caminho escolhido para serem felizes. Parabéns e felicidades. Um abraço, Obrigada. Carlos. Muito obrigado. Para não encontrar a página. Ângela, bem, felicidades. Muito obrigado e um beijinho, Ângela. Obrigada. É a atual diretora da Repórter X. Um beijinho. Portanto, já me perdi aqui, isso. Não casaram, foi só fachada. Por que é que vestiram a rigor os 3 de noivos e foram festejar num hotel com amigos, inclusive com o Manuel Luís Goucha, da TVI, quando na verdade não houve uma cerimónia? Quem fez essa pergunta? Sou eu que faço. És tu. O Manuel Lisboa não estava. Primeiro, o Manuel Luís Gosta não estava. Não estava a equipa de reportagem. Depois, um casamento de fachada está longe de o ser, porque um casamento é uma união de 3 pessoas que se gostam, independentemente de onde for. Mas não houve casamento, nem civil,
nem, Define-me, nem no primeiro registro, define-me nem, para ti nem igreja. O que é um o casamento? que é um casamento para ti. É ir ao registro, registar como casamento e depois ir ou não à igreja, mas isso é uma questão religiosa. Um casamento é ir a um registro civil, comprometerem-se como duas pessoas neste caso, porque três para já não é possível em Portugal. Portanto, isso é que é um casamento. Dá-me só um segundo. Com certeza. Pronto, se fores ao dicionário, o que nós fizemos é um casamento. É um compromisso entre É um pessoas. compromisso entre pessoas, portanto, é um casamento. E pronto, nós fizemos literalmente uma E depois- cerimónia para celebrar o nosso amor. Exatamente. E depois é assim, para nós a validade que tem é uma pessoa que nós acreditamos, no caso foram duas pessoas que nós acreditamos, geralmente é um padre, não é? Portanto, um padre, como todos sabemos, alguns padres têm tudo menos dignidade, alguns juízes têm tudo menos dignidade também, pelo que nós sabemos também, e falamos de pedofilia e afins, tanto na igreja como fora dela, e na parte dos juízes, isto está mais provado em alguns casos. O que fizemos foi chamar pessoas que nós amamos, uma amiga nossa que Tem uma história linda de amor. linda de amor, e o nosso filho, porque um casamento, e foram eles que celebraram o nosso casamento, e os amigos, sim, tivemos pessoas que nós gostávamos, felizmente, e é isto. Portanto, tiveste um padre. Não. Não. Não percebeste o que eu disse. O que eu disse foi, Mas teríamos. mas podíamos ter pudessem um vir, padre, era. se a igreja não condenasse as opções das pessoas e as castigasse, poderíamos ter tido um padre, sim. Mas alguém digeriu dirigiu esse casamento, esse suposto casamento. Sim, foi uma senhora chamada Cris e foi o nosso filho. Foi ele que pediu para fazer a segunda Foi parte ele da que cerimónia. pediu para fazer a segunda parte da cerimónia, que fazia todo o sentido, muito mais que um padre e muito mais do que um juiz. Portanto, é só um casamento moral, porque não há registro, portanto, não é um casamento. Existe, Basta por não ser um casamento. diz-me uma coisa, tu és casado? Sou. Quantas pessoas assistiram ao teu casamento? Para cima de 100. O nosso casamento foi para cima de milhões. Portanto, qual é que tu achas que tem mais registro? Isso milhões na rede social. Na Em televisão, em todo lado. Como sabes, fomos ao Gocha. Como sabes, o peso que esse casamento teve movimentou até a irmã do Cristiano Ronaldo. Portanto, Eu já venho. Mas eu entendo isso. Naquela altura não havia internet. Por isso, 100 já equivalia a 1 milhão. Bem, o trisal podia-se aplicar a triatlo. Uma combinação entre amor, sexo e protagonismo. Concordas? Concordais? Não. O trisal podia-se aplicar a triatlo. E eu quero dizer isto porque o trisal não existe em Portugal. O trisal não existe, a palavra não existe. não. Mas podia ser uma combinação de amor, sexo e protagonismo. Não. Agora acabaste de dizer que tiveste 1 milhão de visualizações. Não. Eu estava-me a referir que tu disseste e tu perguntaste-me o quê? Para eu te poder responder isso, recordas-te? Eu estava a falar em relação ao registro. Tu perguntaste Sim. que não valia como Não registro. tem a validade. E eu estava-te a dizer que sim, teve um registro. Olha, foi registado pela televisão e estiveram milhões de pessoas a ver. Ok. Mas eu acho que protagonismo não. Eu acho que ninguém procura ter uma pessoa ao seu lado para protagonismo. Não. Quer dizer, há pessoas. Bem, eu tenho que fazer algumas perguntas assim como entrevistador. Vocês já sabiam. Porque, Nós respondemos como entrevistados. portanto, eu não vou fazer nem copiar perguntas dos outros, não é? Claro, não leves a mal, nós te respondemos, mas estamos a ser sinceros, não é? Claro. Vocês vivem um amor intenso, uma simulação ou uma amizade colorida a 3? Simulação. Eu acho que... Explica o que é que queres dizer como simulação primeiro. Eu se calhar vou completar a pergunta nas seguintes.
Tenta fazer de outra forma. Eu pergunto se tens um amor intenso entre os três Sim. ou se estás a simular um amor a três. Então eu faço. Ou apenas tens uma amizade entre os três. Então eu Se faço. tivéssemos uma amizade, a gente não teria feito uma cerimónia como fizemos. Se estivéssemos a simular, nós não estaríamos juntos há 4 anos. Acho que ninguém aguenta tanto tempo a simular alguma coisa. Se não é amor, então eu não sei o E que é que as isso é. pessoas que moram aqui perto de nós e as que nos conhecem sabem perfeitamente que de simulação isto não tem nada. E depois, uma simulação, nós conseguíamos juntar, talvez atores, não conseguíamos juntar 50 pessoas para Aliás, estarem juntávamos presentes. mais, só não juntámos mais porque não podíamos. Mas deixa-me reformular-te a pergunta. Tu, para fazeres essa pergunta, tiveste de ter esse pensamento. De onde é que, porque é que esse pensamento, por exemplo, te ocorreu? Destas três questões. Porque é três questões numa. Bem, ocorreu porque há pessoas que fazem de tudo para ter fama. Eu não sei se é o caso. Concordamos que há pessoas que fazem tudo para ter fama. Mas atenção, eu não estou a fazer perguntas para denegrir. Eu tenho muita consideração por vocês. Atenção. E o pessoal que está do outro lado é que perceba igual. Pergunta, e se nós estamos aqui, nós estamos... Estamos a esclarecer, livres para estamos a esclarecer. Não, eu só queria que esta entrevista criasse impacto e que explicasse melhor aquilo que as pessoas não perceberam nos outros programas. Sim, Claro, sim. claro. É assim, porque é que nós precisamos... Tu achas que o que temos sofrido até agora desta situação, já é a segunda vez que fomos à televisão, da primeira vez também foi, as pessoas também foram... Sabes que nós vivemos numa sociedade muito mascarada. E muito mascarada de que forma? Como sabes, a Rússia e a Ucrânia estão em guerra. Há um senhor chamado Putin que bombardeou a Ucrânia. Se tu fores a analisar, 80% das pessoas da população são Putin disfarçados. Porque se essas pessoas tivessem o poder de Que ele tem, matariam com muita facilidade. O Hitler foi o que foi porque queria que as pessoas fossem caucasianas, uma coisa assim do género. coisa que ele nem era. Coisa que ele não era. Achas que nós nos daríamos ao sofrimento de estar... Ao sofrimento nem é sofrimento, pronto, está tudo bem as pessoas dizerem o que quiserem. Estarmos a assistir a isso por fama? Nem só, assumirmos a família, a família estar sujeita a pessoas fama eu teria aceito quando as editoras me propuseram gravar temas a denegrir as mulheres e a falar coisas menos bonitas. Eu teria aceito e se calhar tinha mais sucesso do que tenho. Entendes? E não aceitei. Muito bem. Como se completam os três no dia-a-dia, no trabalho, na vida cotidiana e na rotina artística, etc. É melhor se calhar para não Espera, deixa-me ver aqui, eu estava muito longe. Desculpa que a Catarina tem sinusite e volta e meia. O normal, como casais de duas pessoas, casais ditos, que as pessoas dizem normais, Nós completam, não é? Nós recebemos há um tempo atrás uma proposta para fazer tipo um reality show, nem um reality show, não sei dizer o nome da... Lá está mais uma coisa que nós De recusamos. fazer 24 horas, gravar a nossa vida 24 horas. E nós negámos, E acho que não quer disso. se quiséssemos fama, nós teríamos E aceitado. eu vou explicar porquê. A nossa vida é tão chata que as pessoas iam se cansar logo, aquilo não ia dar em nada. Nós acordamos, vamos trabalhar, a gente chega a casa, cozinha, temos Arrumamos a contas casa, para pagar. pagamos as contas, É completamente vamos igual de vez em quando comer fora. a casais. É completamente normal, Olha, é chato. para tu perceberes, os nossos amigos chegam ao ponto de nos dizer assim, porra, vocês ainda são mais chatos do que nós. Pois é. Porque nós fazemos mesmo uma vida normalíssima. Nós temos amigos nossos que ainda fazem muitas loucuras. Nós não fazemos essas loucuras. Nós queremos é paz de sossego. Odécio, O que nós queremos. Diz por isto. exemplo, os trabalhos de casa são feitos com mais rapidez, não é? Duas mulheres a cozinhar. Sim, eu também ajudo. O homem a fazer a roupa para as mulheres cozinham. Pois, mas, pronto, mas já lá vamos. Ora bem, tenho uma pergunta, queres responder? É o Mauro Silva. Lidar com opiniões que vos atacam, sendo isto algo pessoal, sentem que têm sido vítimas de ódio, como é o caso do ódio à comunidade LGBT, e sim como tentam lidar com isso. É assim, eu vou ser sincera,
Agora não tanto, mas da primeira vez que a gente assumiu a nossa relação, ou seja, há 2 anos atrás, quando nós fomos assumir a nossa relação, nós fomos mais atacados, por incrível que pareça, por pessoas que pertencem também à comunidade LGBT. Portanto, uma comunidade que se diz que tem que ser aceita pela sociedade e que não sei o quê, atacar outras pessoas, já aí perde o seu valor, os seus valores e princípios. Espera aí, que nós temos aqui a nossa filha a chatear. A nossa cadela, que ela não. Olha, tu parte na cabeça, coitadinha. Ai, que atenção. Depois, como lidamos com isso? São comentários que vêm de fora. As mulheres são criticadas por serem cheias, por serem magras, por serem bateristas, como a Helena já foi criticada. Eu já fui criticada por ser bailarina. Eu acho que as críticas, nós vivemos diariamente com críticas. Tenhamos uma relação assim ou não. Mas cada um sabe o que faz da sua vida. Eu prefiro ter aqueles 10 segundos em que me chateio com um comentário maldoso e aproveitar o resto do meu dia sem ligar a nada do que interessa. E o que está fora de casa fica fora de casa. O que vem para dentro de casa somos só nós 3 e nada importa. Basicamente é isso. Muito obrigado, Mauro. Temos outra pergunta. Como é a reação das pessoas ao ouvir a relação de poliamor? Depende das pessoas. Onde nós moramos numa aldeia. E os nossos vizinhos são todos família do Décio. Tios, ou seja, com já uma certa idade. E aos tios do Décio nunca fez confusão. Aliás, até os nossos vizinhos, nós não temos ninguém na nossa... toda a gente da nossa rua vai ter connosco, nós fazemos uma festa quando os vemos, eles fazem uma festa quando nos veem. Nunca... Até mesmo com crianças. Nunca tivemos qualquer tipo as crianças conhecem, por exemplo, o primo do Décio, que ele tem um primo com 8 anos. Com 8 anos, ele chama de primo a mim e a ela. E ele percebe o que é que se passa. Uhum. Muito bem. No início as pessoas estranham, mas quando lidam diariamente. Primeiro estranha-se, depois entranha. Depois estranha, porque é como eu digo, é uma coisa tão natural, tão normal, que as pessoas não vão estranhar mais. As pessoas convivem connosco. É difícil estranhar alguma coisa. Não, filha. Como vai ser não fazer amor a 3 quando um dos 3 não lhes apetecer? Não fazemos. Não fazemos. Mas se Deus quiser fazer, Não faz, fazemos. porque assim é a mesma coisa que um casal. Se um não quer, o outro não faz. E nós somos 3, temos que respeitar. mas há um terceiro elemento que pode não querer. Não percebi, desculpa. Vocês são 3, são um trio. Sim. Se um de vocês estiverem disposto e não quiser fazer amor, como é que vai ser? Posso fazer a pergunta? Tu estás com a tua, estás casado, como já percebi, acho que já referiste que sim. Imagina que tu queres fazer amor e a tua mulher não quer. O que é que acontece? Não quer, simplesmente. Pronto, a resposta está dada. Não, nós Temos que nos Então, respeitar. imagina que a Eliana quer fazer amor com o Décio e a Catarina não quer. Nada impede. Tens lá a parte. O sexo, Não, mas isso é uma questão de respeito de uns pelos outros. o sexo é importante numa relação, mas não é tudo. Imagina, se um de nós não quer, nós pegamos os 3, vamos jogar damas, cartas, nós somos bem velhinhos, nós estamos a jogar cartas, vamos ver Netflix, e amanhã é o outro dia, e amanhã fazemos, está tudo bem. Sejam muito práticos na prática, não na teoria. Digo eu. Não percebi. Espera aí, está a tocar o sino e nós não conseguimos perceber. É que a igreja é mesmo aqui ao lado. Então é para o casamento. É quase. É quase. Então eu vou fazer as perguntas mais ou menos do género, mas com sentido diferente. Catarina, se houver tendência de fazer mais vezes amor a 2, caso a Catarina com a Eliana, o Décio ficar de fora, o que vai acontecer? Traição? Eu não percebi a pergunta. É que nós acabámos de responder que quando estamos os 3 em casa, se um não quer, ninguém faz. Portanto, essa pergunta não faz... A minha dúvida era se a Catarina e a Eliana fizerem amor e o Décio ficar de fora, é traição para o outro. Por isso é que vocês não cedem fazer amor sem ser com os 3. Não é assim. Imagina, o que nós temos estipulado é quando estão os 3 em casa
e eu não quero, não se faz. Agora, imagina, um não está em casa e Às só os vezes outros dois acontece, por apetecer, trabalho está tudo acontece, bem. por trabalho às vezes acontece que um não dorme em casa por Agora, razões. imagina, como é que nós resolvemos as coisas? Como qualquer um casal. Se imagina que algum de nós começa a se sentir mal em relação ou sentir, nunca aconteceu, mas sentir deixar-se de lado e não sei o quê, nós temos que ter empatia e o respeito. A gente senta-se e conversa e metemos tudo na mesa. Olha, eu não me sinto bem com isto. E pá, e os outros têm que tentar entender o porquê. E também explicam o vosso. E é assim que as coisas têm fluído. Tem que haver diálogo. Portanto, eu tinha aqui 3 perguntas similares, que era a conjugar, fazer amor entre o Décio e a Catarina, entre o Décio e a Eliana, e entre a Eliana e a Catarina. Portanto, se fizerem amor, se fizerem amor a dois, como fica de fora, estando em casa ou fora de casa, é traição ou não é traição? Não, Não, nós já respondemos a isso. Como é que é traição? Olha uma coisa, Imagina, você está com a sua esposa não está em casa. Se você se quiser ir para o banheiro fazer o seu Não é serviço, está a trair. não é traição. Nós estamos completamente, é normal que essas coisas aconteçam. nós estamos num relacionamento os três. Muito bem, está esclarecido. Está esclarecido. Eu não sei se as pessoas estão a achar piada, mas eu tinha que fazer estas perguntas. À vontade. Muita gente faz, é normal, muita gente faz. Muito bem. Será complexo nem sempre funcionar um amor a 3? Nesse caso, poderá-se chamar apenas sexo a 2 ou a 3? Quer dizer, isto vem na tendência das perguntas anteriores, não é? Porque, ou seja, Até o cinto tocou. pois, é para o casamento. Ou é a igreja, ou é Deus que não está a perceber as perguntas. Eu acho que é um sinal de Deus. Eu não percebi, eu não percebi a pergunta. Bom, eu vou fazê-la como não tivesse feito pergunta nenhuma anterior, ok? Ah. Será complexo nem sempre funcionar um amor a 3? Isso quer dizer que é funcionar só um amor a 2, de vez em quando, não é? Pronto, Se não então funcionar a 3, é funcionar a... ver se eu percebi a pergunta. Se não funcionar a 3, é funcionar a 2, certo? Nesse caso, poderá-se chamar apenas sexo a 2? E não, porque deixa um terceiro de fora, que é o amor. Já respondemos a isso. Olha Deus outra vez. Mas eu sou como o juiz a ver se embrulho. Pronto, mas eu posso tentar responder. É porque é difícil essas perguntas que tu estás a fazer, como as repetes, elas são muito similares. Volta a fazer a pergunta e se tem essa pergunta é dividida em 2 frações. Volta a fazer a pergunta que eu respondo à primeira parte da pergunta. Ou seja, olha Deus. se houver amor a 2, pode ser só sexo e não amor, porque deixa um amor de fora. Agora eu percebi. Não. Se as pessoas se amam, vai ser sempre fazer Vai ser amor. sempre fazer amor. Imagina. Vamos pôr isto na prática. Imagina. Nós não fazemos amor a 2 ou 3. Eu vou cantar e elas ficam as duas em casa. Se elas fizerem as duas amor, está tudo bem. Aliás, eu até acho fantástico que elas estejam juntas e que as pessoas estejam sempre unidas. Percebes? E acontece ao contrário. A Catarina vai dançar. Se nós tivermos relações, isso é uma não questão, é uma pergunta. Epá, não sei. Não sei. Mas... A Ângela está curiosa. Ela também tem aí outra pergunta. Não vá. Como chegar à conclusão que queria um casal de 3? Quem começou a falar sobre isso e como reagiu? Isso é com vocês os dois, amigos. Sim. Fala tu, Helena. Isto foi quando eu tinha. Não, isto já foi há uns anos. Eu não sei precisar há quantos anos é que foi, já foi há uns anitos valentes. E, aliás, nós acho que tínhamos para aí 5 anos de casados. 5 ou 6, sim. Quando eu disse ao Décio que era bissexual e que tinha E ele curiosidade. não sonhava. Sabes que eu sempre tive uma opinião
todas as pessoas têm algum lado bissexual, percebes? Nem que não seja sexual, mas todas as pessoas têm um lado bissexual. E deixa-me fazer só este reparo, esta pergunta. O Décio tem tendências gay ou não? Não, mas tem um lado gay bastante acentuado. Não Como assim? sexual. Não sexual. Não sexual. Porque um gay é uma pessoa. Homossexual. É uma pessoa sensível. É uma Mas pessoa isso também sensível, sim. Os gays são mais sensíveis que os ditos homens, eu choro por qualquer coisa. Portanto, eu tenho um lado homossexual bastante ativo. Portanto, choras facilmente, não é? Choro. Eliana, então segue lá o teu raciocínio. E eu comentei com ele, porque nós contávamos tudo um ao outro, nós não nos chateávamos, nós aliás, não tínhamos tido nenhuma discussão, nunca, as pessoas não acreditavam nisso, mas nós éramos muito, muito unidos. E eu contei-lhe que não que era bissexual, mas que achava que seria bissexual, porque eu ainda estava a descobrir o que era, porque eu tinha tido uma atração por uma rapariga antes de o conhecer, e eu expliquei-lhe isso. E as coisas foram fluindo, nós por acaso fomos conhecendo pessoas e essa coisa do aparecer mulheres, por exemplo, apareceu uma aventura primeiro, dessa aventura nós vimos que gostávamos que gostávamos e que nos dávamos bem assim. Não sabíamos se era poliamor, não sabíamos se era nós não sabíamos nomes técnicos para isso. Mas até que foi fluindo e foram aparecendo relacionamentos, quando vimos já estávamos a ter relacionamentos sérios com mulheres. Portanto, quem começou esse círculo do amor entre os três? Fomos os dois, Fomos os dois, como mas em tudo fui na eu- nossa, como em tudo na nossa Eu vida. puxei esse assunto. Quando nós partimos quando partimos sempre para qualquer coisa, agora somos os três, mas quando Mas partimos, quem deu o primeiro beijo? Não percebi nada. quem deu o primeiro beijo, Fui eu. Mas eu- Entre os dois ou entre os três? Ah. Começou pela Eliana e pela Catarina, o primeiro beijo? Ou pelo Ai, Décio e pela Catarina? Mas você já estava a falar já das está. nossas- já está completamente baralhado. Eu estava a falar de outros relacionamentos. Eu não. Amiga! Então, Eu estava a falar de outros relacionamentos sem ser com a Catarina, porque nós já tivemos vários antes da Ok, Catarina. eu percebi, mas eu agora Pronto. queria chegar a esta parte. Ok. Quem deu o primeiro beijo começou entre a Eliana e a Catarina, uma vez que a Eliana tinha uma apaixonite por mulheres, ou começou pelo encanto pelo Décio? não, eu primeiro senti-me apaixonada pela Eliana. Foi a primeira vez que eu senti uma atração por uma mulher. E depois fui contar ao Décio. Mas as coisas, eu demorei muito tempo para me aceitar como eu era. Eu até disse isso no Gocha. Eu entrei em depressão porque eu sentia-me que era inferior aos outros. Não era um ser humano. E levou muito tempo até eu conseguir aceitar isto que estava dentro de mim, que não era uma coisa normal. Eu nunca tinha sentido antes. Enquanto isso, a gente continuava sempre amigos. As nossas famílias sempre se deram muito bem. Nós íamos sempre às atuações uns dos outros e levávamos a vida. As coisas foram acontecendo muito naturalmente. E vocês são vizinhos? Vocês são vizinhos? Não, mas mas eu era a melhor amiga da irmã dela. Até porque eu sou de uma terra, eu moro aqui, mas eu sou de uma terra perto Da minha. da Catarina, somos da zona de Águeda, eu e ela. Exato. E quando a Catarina disse ao Décio que gostava de mulheres ou que gostava da Eliana? Não, que eu sentia uma atração pela Eliana, que me sentia estranha. E ele disse, Décio, e o que é que tu respondeste? O que é que tu pensaste assim, momentaneamente? olha, se queres que diga, não me lembro, mas a Catarina, vamos por ser uma situação, a Catarina, desde que eu a conheço, e aliás, se conheceres a família da Catarina, vais ver que são pessoas com uma dignidade muito acima da média. Depois, a Catarina é muito adulta, sempre foi muito adulta. A Catarina, desde sempre, me despertou uma admiração pelo ser humano e pela cabeça que ela tem. Não sei se isso responde à tua pergunta, mas é isso, percebes? Claro que sim, claro que sim. Bem, eu terei aqui mais perguntas que poderão não ir ao encontro do vosso raciocínio, mas terei que as fazer até ao fim, se me permitirem, certo? claro.
no meio do trisal, para mim, um trio amoroso, ou simplesmente considerado que a terceira pessoa é amante e não esposa, mete no meio um filho. Qual é a situação desse filho? No meio disto tudo. É o melhor amigo dela. Já está respondido. Aliás, foi ele que disse: tu não tens namorados, pá, tu tens de ficar com os meus pais. Porque ele desde o início que soube o nosso tipo de relação com outras, pronto, como eu já tinha dito, nós tivemos outras relações anteriores e ele estava a par de todas. E até hoje ele é o meu melhor amigo. E eu sou a melhor amiga dele. Muito bem. E porque isto traz sequência de perguntas, poderá bater sempre alguma coisa no mesmo, não é? É como um logo que encaixa um no outro. Qual é a palavra do bom português que se define melhor em relação ao trisal? É ser amantes ou um trio amoroso, uma vez a palavra no vocabulário da língua de Camões não existir? Já perguntaste essa pergunta, se calhar é melhor passar. Não exatamente. Mas é muito similar. É tipo perguntar-te: olha, como é que te chamas? João Quelhas. Olha, mas o teu nome? E depois tu dizes João Quelhas. Então, mas porquê é que é Quelhas? Não, mas a diferença aqui é que eu pergunto se o trisal é ser amantes entre os três ou é ser um trio amoroso. Uma vez que não existe a palavra trisal. Casal são duas pessoas que se gostam e que te amam. Um trisal são E três é um trio, quer queiras ou não. Pronto, então são três pessoas que se amam e que se gostam. E que também são amantes, claro, porque tu também são amantes. Por resto da vida. Eu sempre ouvi dizer, eu digo muitas vezes, que eu namoro todos os dias. Exatamente. Ok. Uma vez a Catarina ser muito mais jovem que o Décio e a Eliana, será que um dia o vosso filho, com idade mais aproximada da Catarina, não terá olhos para a Catarina e ela passa a ser vossa nora? Isso é uma estamos em direto. Estamos em direto. Passa à frente essa pergunta, porque eu acho que é uma pergunta, no mínimo, feia. Muito feia. No mínimo, passa à frente. Mas a pergunta não é para ofender, é simplesmente para saber. É uma não pergunta. É uma não pergunta. Há perguntas que não se fazem. Pronto, mas é diferente não quererem responder, certo? Não, é diferente. Pergunta já pergunta. E eu respeito não quererem responder. Pronto. Agora porque isso pode acontecer, pode. Claro que não pode. O grande suporte dessa relação é, sem dúvida, a abertura, sinceridade e respeito em cada mente interveniente. O mundo seria melhor com mais pessoas de mente aberta. Alguém inteligente aqui. Obrigada. É verdade. Obrigado, Carlos. Mas não é só nesta relação, em qualquer relação, eu acho que é preciso haver sinceridade e respeito. Claro. Qualquer relação, seja ela de amizade, amorosa, a dois, a três, qualquer relação. Pais e filhos, filhos e pais. Está aqui outro, Mauro. Uau, não dou nem mais um segundo de atenção a este indivíduo. Felicidades para o Décio e Helena Catarina. Obrigada. Eu não estou aqui na qualidade de ofender ninguém, estou aqui na qualidade de fazer perguntas. Sim, João, só que foi bem claro. Se analisar bem, a gente sabe, só que se fores analisar bem essa pergunta, eu acho que não é bom de ouvir, acho que nem para nós nem para ninguém. Se for analisar. Essa pergunta foi muito estranha mesmo. Talvez vocês tenham razão, mas eu não refleti, portanto a pergunta ficou no ar. Atenção que não estamos a dizer que tiveste culpa, não. Então, eu avisei que iam haver algumas perguntas, podiam estar ao vosso agrado e só responder se quiseres. Mas tu fazes as perguntas, tens de aceitar as nossas respostas. Atenção que as minhas perguntas não podem ter a ver de todo daquilo que eu penso. Sim, mas nós estamos a responder. Mas nós temos de responder como nós pensamos. Com certeza. Vá, continua, desculpa. Estão a ler, estão atentos que eu estou aí a colocar, é sempre importante se quiser responder. Ok. Lê? Com certeza que sim, o mesmo refiro a um casal.
Sim, exatamente, aquilo que eu estava a explicar. Eu acho que nem um casal se sentiria bem com uma pergunta assim, um casal dito normal. A Bianca ou o Carlos Alberto pode fazer as perguntas que bem entender por mim, porque eu estou a deixar que as pessoas possam postar aqui. As pessoas fazem comentário e eu é que meto ali. E, portanto, eu não estou a omitir nada. Eu, se quisesse, omitia isto no direto, certo? Podia omitir, mas não, eu estou a colocar. Ok. Eu já me expliquei que eu estou a fazer o papel de entrevistador. Vamos seguir, então. Há muitas críticas controversas. Exemplo, que vocês procuram protagonismo e a fama. Com tudo isto, serão vistos como pessoas para o programa do Big Brother famosos? Já surgiu essa... Continuo-te a dizer que nós não procuramos fama com isto. Eu vou-te explicar o que nós procuramos com isto. Respeito. Respeito. Há muitos anos, tu sabes porque é que existe o Dia Mundial da Mulher? É porque existe mulher. Não. Porque é que existe o Dia Mundial da Mulher? Não sabes? Exatamente não. Então, há uma série de anos, umas senhoras, para lutarem com os seus direitos, fizeram um protesto e foram queimadas dentro de uma fábrica. E em homenagem a essas mulheres, criaram o Dia da Mulher. O que nós estamos a tentar com isto é que se um dia o teu neto ou o teu bisneto ou o teu tataraneto quiser ter uma relação como nós temos, nem só como nós temos, uma não relação apareçam. diferente do que a sociedade não está à espera. não surjam perguntas como algumas que colocaste porque tinhas de colocar, e que não exista preconceito e que possa ter essa relação livremente, e que, por exemplo, esta entrevista seja uma não entrevista, percebes? Porque seja uma coisa completamente normal. Bem, tens de compreender que eu estou a fazer isto numa linguagem do povo. Não estou a fazer isto numa linguagem da televisão. Claro. Pronto. Ainda com este falatório que surge acerca do vosso trio, que deu até em programas de humor, exemplo no Extremamente Desagradável na Renascença. Com tudo isto, será que vem ao de cima o reconhecimento que na verdade merecem enquanto artistas, sendo um empurrãozinho para o vosso sucesso que faltava? Se fosse um empurrãozinho para o sucesso que faltava, nós já o teríamos há 2 anos atrás, acho eu. E eu acho mas consistir e insistir nunca é demais. Sim, isso é um facto. Mas nunca o faríamos. Aliás, cada vez que nós vamos, mas isso também as pessoas vão ouvir e vão se esquecer rapidamente porque não nos interessa. Das 2 vezes que a gente foi à televisão, pediram para o Décio cantar uma música. E o Décio recusou porque nós íamos lá tratar de uma história, da história da nossa vida e não tratar de trabalho. Nós temos meios de ir para a televisão. Nós não precisamos nós se quisermos estamos na televisão, antes de ter acontecido isto, irmos à televisão falar do nosso trisal, nós se quiséssemos estávamos na televisão, não é difícil. E vocês ouviram este programa que eu citei, Extremamente Desagradável, da Renascença, que fazem troça de vocês? Ao contrário daquilo que eu não... Ao contrário disso que está a acontecer hoje, que simplesmente estou a fazer perguntas. Sim. É assim. Ouviram? Sim. Ouvimos. Há quem chame de humor, eu não chamo aquilo de humor. Porque até mesmo as piadas têm limites. Quando se começa a ofender, já não mete assim tanta piada. Mas respeito o trabalho das outras pessoas. Basicamente é só isso. É isso. Eu também, nós ouvimos. Ok. Tenho que pegar na história de vida 3 pessoas e fazerem piada disso. Acho que tenho. Não é algo que vai contra os meus princípios. Mas... Sabes que existe agora um programa também que não vou entrar por aí. Mas o que dizem que às vezes é humor inteligente, eu não acho inteligente alguém usar um assunto tão sério que nós fomos tentar mudar para tentar gerar visibilidade, porque se calhar essas pessoas é que foram atrás do nosso protagonismo pelo que nós fomos fazer, porque senão não tinham usado.
para mim inteligente é o humor do Mr. Bean, por exemplo. Ou do Charlie Chaplin. Ou do Charlie Chaplin, Que não aquilo precisava para de mim é palavras para fazer inteligente. as pessoas Isso é que é rirem. muito inteligente. O resto, se as pessoas já acham inteligente, tudo bem. Vou ler aqui também um pequeno texto que tem aqui sim tem um bocadinho a ver com a minha ideia, Ok? mas que também não tem a ver convosco, mas tem a ver com o geral, ok? Ok. Confesso que não gosto de ver duas mulheres a beijarem-se. Muito Ok. menos dois homens a beijarem-se. No qual respeito cada um e cada qual. Quanto ao trio, e defendo um homem com duas empregadas para tudo, para o sexo, para lavar, para cozinhar, para o companheirismo, etc. Olhem, até curto. Evitam-se os divórcios e constrói-se um novo círculo, um novo mundo que está em perfeita mudança e que vai dar lugar ao desenvolvimento espiritual e até amoroso, no qual eu aplaudo. Se você me tivesse lido esse texto no início, se calhar a gente devia ter começado pelo texto, esta entrevista nunca teria sido dada. Eu não dou entrevistas a pessoas preconceituosas Concordamos? e que acham que as mulheres são empregadas de homens. Concordamos. Eu sou uma mulher independente, eu não preciso de trabalhar para nenhum homem. Nem eu, muito menos eu Se também. nós estamos juntos numa relação, o Décio faz as tarefas domésticas porque ele não é menos nem mais do que nós as duas. Assim como nós as duas fazemos obras porque nós não somos nem E mais nem menos do que os três trabalhamos para a casa. Mas a pesquisa também tem aqui a parte boa, que só estão a responder à parte fraca. Eu Então digo diga a aqui que parte se boa, diga a parte boa. evitam-se os divórcios, não é? Porque, reparamos, a ver se eu explico. Então vá, explique. Quando a Catarina entrou na vida do Décio e da Eliana, naquela altura que começaram a envolver-se a Catarina e a Eliana, podia ter havido um divórcio, o Décio não aceitar. E, portanto, com o trio, construiu-se um novo círculo, um novo amor, não houve desperdício, há uma perfeita mudança, há um futuro próximo que vai mudar aos poucos, e vocês ficam na história, como os primeiros em Portugal a exercer este ato, que nós temos conhecimento. Sim. Um desenvolvimento espiritual e amoroso entre os três. Era isso que eu estava a responder, não iria haver um divórcio porque eu não o iria obrigar a ter este tipo de relação. Nós iríamos estar juntos as na pessoas mesma. conversam. Sabes que isto, acima de tudo, existe uma coisa que se chama amor, que Eu respeito. o ser humano tem muita dificuldade em chama-lhe amor porque lhe deram esse nome, mas às vezes não sentem isso, percebes? Mas pronto, mas não concordo em nada do que disseste. Fiquei com a impressão que eras uma pessoa extremamente preconceituosa. Eu estou a ler aqui os comentários, já que uma senhora chamada Filipa, também estão aqui a falar coisas boas e eu não vou referir isso, vou referir aqui uma senhora que se chama Filipa, diz que os convidados deviam estar a aproveitar melhor o tempo. Ok. Não. Desculpa, pronto, os nervos às vezes fazem-nos ler coisas erradas. Desculpa, Desculpa, Filipa, desculpa. Continua. Então vamos lá mostrar os comentários. Então vá. Bem, as pessoas, se não estiverem a gostar, também podem desligar-se, não é? Não, mas tu tens de tirar emoções. Houve uma coisa. Eu tenho um podcast. Eu tiro todos os comentários que vão fazer, eu tento melhorar com eles. Tira relações com os comentários que estás a ter. É um conselho de uma pessoa que é a tua amiga. Décio, eu considero-vos, já sigo o vosso trabalho há muito tempo, já saíram na revista, e portanto, vocês sabiam que esta entrevista, que tinha que ser uma entrevista um pouco crítica, porque senão também não tinha interesse. É pegar nas coisas pela raiz. Mas João. crítica preconceituosa faz uma diferença gigantesca, eu acho. Digo eu. Não é preconceituosa. O eu não gostar disto ou não gostar daquilo, também tenho que aceitar, não é? Pronto. Sim, mas eu não sou gay, mas Eu jamais imagina, por exemplo, que um filho teu era gay. Mas temos muitos amigos. Tinha que aceitar. É que tu estás a fazer uma entrevista, tens o dever de filtrar uma série de coisas pelas pessoas que estão a ver, percebes? E essa palavra é forte, mas continua.
qual é o segredo dessa amizade e do possível trisal, ou trio amoroso, que entrará no dicionário de português, sendo vocês os primeiros promotores em território nacional? Então, eu vou-te refazer. Então, olha, vou-te refazer essa pergunta. Qual será o nome qual o nome que será dado, ou qual o nome que nós gostaríamos que fosse dado, visto que fomos os primeiros a nos casar em Portugal? Não seria, eu acho que não seria a palavra trisal, porque não sei, porque depois seria amor a três. Agora inventaram outra, tricasal. Tricasal. Seria amor a três. Amor a três. E três com três. Prontos, mas acham que no futuro vai existir essa palavra no dicionário ou não? E que vocês são os pioneiros que dão asos a isso? Claro, aliás, ela já existe no Brasil, não é verdade? E vai esticar também. Há muitas palavras que os portugueses hoje em dia falam que não estão no dicionário. Trisal é só mais uma delas. E não precisa estar no dicionário para ter o valor que tem, acho eu. Exatamente. Quer dizer, mas é o meu pensamento. Vocês já compraram uma cama estilo suíço para caberem os três no mesmo ninho? Nós temos uma cama XL. King size. É isso. Eu digo género suíço porque são muito grandes. Sim, nós temos uma cama desse género, sim. Se bem que a do apartamento que fomos era bem maior. Já agora, tem posições de dormir? Quem é que dorme no meio? Quem dorme nas pontas? Normalmente sou eu que durmo no meio, porque a Indiana gosta muito de dormir do lado da porta e eu durmo do outro lado. O Décio gosta de beber água e a Indiana gosta de ir à casa de banho. Então eu durmo no meio. Gosto não, tenho dificuldades. Se a Catarina der um filho ao Décio, uma vez levar vantagem, jamais a Eliana vai ser mãe de sangue. Já tínhamos falado disto atrás, mas mãe de sangue. E por outro lado, seria meio-irmão do filho do casal, Eliana e Décio. Sim. Que não, entraria de novo à família. Irmão. Seria irmão eu vou dizer uma coisa, os meus pais não vivem uma relação a três. A minha mãe, antes de conhecer o meu pai, já tinha sido casada com um homem, porque antigamente arranjavam casamentos. E tiveram um filho. Ele nunca foi meu meio-irmão, ele sempre foi meu irmão. Eu acho que isso vai das pessoas. Portanto, eu quando der um filho aos dois, não é o Décio, aos dois, ainda não precisa ser mãe de sangue da criança para ser mãe. Mãe é quem cuida, não é quem o tem só. Mas eu já vi muitas mães de sangue que não são mães. São muito mais mães. Eu aceito que quem cria é que é mãe. Exatamente. Eu referi mãe de sangue, sendo a Catarina com o Décio, quer queiramos ou quer não, a Eliana é mãe, mas não é mãe de sangue. Exatamente. Sim. Portanto, ele passa a ser meio-irmão do filho do casal. Quer queiramos, quer não. Pela lei, sim. Pela família, não. Pela lei, até vermos. Pela lei, até vermos. Sim, pela lei, até vermos, né? É um pouco confuso esta entrevista, porque tinha que ser assim. Tinha mesmo que ser assim. Sim, claro. Precisa dormir, seu porco. Pronto. E eu acredito que haja pessoas que não gostem que eu esteja a fazer este tipo de perguntas, mas é assim, se quiserem fazer perguntas melhores que as minhas, que estejam à vontade, porque eu posso pô-los aí todos no ar. Agora vamos aqui ler mais alguma coisa. Não, Filipa, o entrevistador não precisa de protagonismo. Por amor de Deus. Aliás, ele pergunta qual é a diferença de idades entre vocês. A Adela tem 36, eu tenho 21, o Décio tem 38. Corrigindo, a Catarina tem 21, vai fazer 22 daqui a um mês e eu tenho 38. Há 2 meses. 2? 3 meses. 3? Então tu não fazes em junho? Em junho. Então, janeiro, nós estamos março, abril, maio, junho, 3 meses. É quase, tu estás quase com 22 anos, estás quase idosa também. Eu estou quase com 30 já. A Sila respondeu assim, eu acho que ela não está certa por um lado e da outra parte ela não entendeu bem. Vai ser sempre irmão de sangue porque por parte do pai, certo? O que eu estava a referir era ser mãe de sangue e ser mãe de criar, que é o caso da Eliana.
eu vou dizer uma coisa. Não sabemos se iremos por aí, porque infelizmente não temos dinheiro para ir por aí. Mas hoje em dia, sabe que um casal de lésbicas consegue ter um filho das duas. Basta já introduzir, basta introduzir Adotando, para outra. adotando, não é? Adotando. Então, talvez por aí, tanto seria filho de sangue como irmão mesmo. Bo- e bo- Claro, não Vocês sei- pensam, mas vocês pensam ter algum filho portanto, a Eliana, por exemplo, pensa ter outro filho ou não? Sim, tanto o meu, ou seja, meu, Sim, ou seja, sim, dela, sim, é igual, será Portanto, sempre. vocês querem dar cada seu filho ao 10º mais, é isso? Eu não percebi outra vez a pergunta. Ou Também não. seja, o 10º gostaria de ser pai de mais 2 filhos, um da Catarina, outro da Ele Eliana. é pai do Leonardo. Sim, mas claro, isso é uma coisa. Nós gostávamos de ter mais um filho, independentemente de ser da Eliana ou ser da Catarina, vai ser nosso. Depois, se vier mais algum, Depois de ter mais algum, está tudo bem. Está tudo bem. Quer essa família. sim. Claro. E vai ser uma família de artistas. Espero que não. Eu também espero que Espero que não, não. mas Espero que não. O vosso filho está a seguir a vossa pegada de artista ou não? Infelizmente está. Ele não Mas sabe para o que é que lhe está guardado, por isso é que ele não, se está a meter não, nisso. mas ele também está aí pela outra parte que eu gosto muito também. É produção, fotografia. Ele é um bocadinho mais inteligente que nós. Porque ele não vai para a parte de frontman, ele gosta mais de estar na retaguarda e Ele gosta mais esse é que de tem estar nos juízo. bastidores. Esse é que tem juízo. Eu tenho mais 2 perguntas. Força. São perguntas controversas. Ai, que caracas. Tem sido até agora. Lê, Catarina. Lê as perguntas bem, já não as fizeste para trás. Catarina, Ai, Jesus, que caracas. caso não houvesse este trial, Trisal. perdão, Sim, possivelmente haveria um divórcio entre o Décio e a Eliana. Com quem ficava a Catarina em caso de divórcio entre o casal de artistas? Com a Eliana assumindo o seu papel de lesbiana ou com o Décio assumindo o seu papel de heterossexual? espera, deixa-me só. Espera. Agora já estou pronta. Uma pessoa não muda a sua sexualidade, independentemente se está com um rapaz ou se está com uma rapariga. Eu sou bissexual. Se eu estivesse só com uma rapariga, eu seria bissexual na mesma. Se eu estivesse só com um rapaz, eu seria bissexual na mesma. Nós 3 temos estipulados que, neste momento, nós já estamos há 4 anos juntos. Se houver uma separação, há uma separação dos 3. Ninguém fica com ninguém, há uma separação dos 3. Nós 3 somos um casal. Ok. Muito bem respondido. Não Ela é esperava outra terrível. coisa. Não esperava outra coisa. Aliás, desde o início, que vocês estão a dar cortes e insistem nos 3, amor a 3, e é tudo 3. Portanto, muito bem. Décio, Eliana e Catarina. Tem que responder os 3 ao mesmo tempo. 1, 2, 3. Vá, Vai. tá, 1, 2, 3. O que é que o futuro vos espera na vossa vida profissional e no amor? Não, cada um Vá. diz uma palavra. Vá. Queres que te respondamos todos ao mesmo tempo? Não, é brincar, é um de cada vez. Muita gente respondia, se for preciso. Não, vocês não sabem o raciocínio um do outro assim tão Olha, rápido. olha que tu digas isso. Pode acontecer. Olha que não digas isso. Então, que queres começar tu, Eliana? Não, comecem vocês. Começas tu? Eu? A nível profissional ou a nível de amor? Profissional e amoroso, o que é que esperam do futuro? Olha, eu do futuro espero o melhor para a minha família. Eu espero o melhor para a minha família. Dos 2? Eu também espero. Exatamente. Eu gosto. Era o que íamos responder os 3 ao mesmo Eu tempo. espero o melhor para a minha Ah. família, tanto no amor como a nível Mas se quiseres profissional. seja mais técnico, olha, no amor, espero que continuemos todos os domingos a ir dar uma volta Pela natureza. pela natureza, que levemos os nossos cães, que o Léo vá connosco de bicicleta, que vamos a pé, que vamos comer fruta. Olha, por onde a passamos. nível também de amor, assim como os meus pais são divorciados,
Assim como os meus pais fazem, que tudo que seja festas, família, aniversários, natais, a família passe toda junta. Toda unida, sim. Toda unida. A nível profissional, o que eu espero é que eu continue a fazer a minha música, tenha fama. Sabes que fama é uma coisa muito relativa, sucesso é uma coisa muito relativa. Sucesso é trabalho. Tu há pouco falaste que Até porque ele não trabalha só da música, ele não ganha da Sim, música. sim. Ganha da música, mas não Nós como gostamos da cantora. música. Mas não como cantora. Sim. Sabes que sucesso é uma coisa muito relativa. Para mim, sucesso é eu poder entrar. Tu nunca vieste ao estúdio, não conheces as condições que eu tenho aqui. Para mim, sucesso é isso. Eu conheço muito artista com 40 anos de carreira que não tem um microfone para cantar. E tu também conheces. Portanto, para mim, sucesso é isso. É poder ter as minhas coisas sem andar a pena dos outros. Certo, não é verdade? Tu também fazes gravações em estúdio, certo? Sim, sim, sim. A Catarina, além de bailarina, qual é a parte técnica que ela trabalha aí convosco? Ela é realizadora do podcast. Faz parte da produção do Faz podcast, parte da produção. da produção de tudo. Redes sociais, Trata das redes sociais também. gestão das redes sociais. E como é que vamos, de bateria? Bateria, vamos indo. Ainda partes da bateria? Toda ou não? Partes, já está tudo a partir. Agora não, coitadinha, está em pó. É. Quase. O que é que acrescentam mais àquilo que não falamos? Olha o que está ali atrás. Olha ali. Sim, sim. Aham. Está para ver? Muito bem. Sim, sim, perfeitamente. O que é que diriam mais? Alguma coisa que eu não tivesse perguntado que gostassem de dizer? Então, olha, o que eu tenho a dizer, olha, obrigado por este espacinho que tivemos aqui, independentemente das perguntas, acharmos que sejam corretas ou não, obrigado. Obrigado às pessoas que estiveram a assistir. Já te disse, tens público muito inteligente, isso é muito importante. Para os programas darem certo, precisamos de público e precisamos de pessoas que gostem do nosso trabalho, e tu tens pessoas aí a assistirem. Muito obrigado e o nosso respeito por todas as pessoas que estiveram a assistir-nos e que fizeram as perguntas. E é isto, uma pergunta que talvez caberia aqui era os outros trisais, o que é que os outros trisais pensam sobre nós? E se tu fores a perguntar... Eu não sei se já tivesse contacto, mas visto isso já. Já. Eles veem-nos como conselheiros. Nós temos um projeto de convidarmos todos os trisais que a nível nacional e todas as pessoas que queiram praticar este tipo de relações, estamos com ideias de fazer um dia do trisal, portanto um dia onde todas essas pessoas possam encontrar com respeito. Não sabemos se a televisão irá cobrir, porque não sabemos a opinião depois das outras pessoas, mas é um pensamento que temos e é um objetivo que vamos concretizar. Portanto, diz a Eliana que não são os únicos, mas foram quem deu primeiro a cara em Portugal. Temos mensagens da Suíça a querem vir cá. Sim, temos mensagens da Suíça, do Brasil, temos mensagens de tudo quanto é cantos, a dizer que vêm para cá, caso seja para se fazer isso, que venham para cá. Mas em Portugal foram os primeiros a dar a cara como trisala. Robô. Não percebi. Olha, a tua voz está como robô. Vai tentando, porque isto há bocado melhorou e continua outra vez. Já está outra vez, estamos outra vez a deixar de ouvir. Se calhar mexe aí. Em Portugal foram os pioneiros enquanto trisala. Olha, a tua voz está como robô. Espera aí que eu ouço a entrevista e ouço o que tu disseste. Estamos outra vez a deixar de ouvir. Se calhar mexe aí. Em Portugal foram os pioneiros enquanto trisala. Olha, a tua voz não. Sim. Não fomos. Não, porque ela havia, antes de nós, houve um homem, um grande senhor, que ele já foi dar entrevistas, não é aquele, estás a pensar. Foi dar uma entrevista sobre o poliamor, sobre relações não monogâmicas. Depois eu mostro-vos quem é. Mas pronto, o primeiro trisal de facto a assumir uma relação duradoura. Sim, né? Vamos sublinhar isso. E com um casamento sólido, fomos nós.
E sublinho casamento com Q grande. Mas um casamento que eu repito, que não foi ao registro, não é considerado casamento. Casamento, Só para vocês. Aqui casamento é com Q de quá. Para mim casamento é com Q Mas grande. o casamento não é um papel assinado que faz um casamento, que faz o casamento no dia a dia, são as pessoas que se respeitam, as pessoas É que se verdade. amam e se comprometem todos os dias Isso de acordo. umas com as outras. Mas Então, perante a lei, eu estou a falar perante a lei, certo? A lei a gente muda. A lei não está certa, a lei não está certa muitas vezes. Nós A sabemos. lei A lei é feita por humanos no Parlamento, portanto, diz? a lei é feita por humanos no Parlamento, nem sempre está certa. Não é difícil irmos ao Parlamento. Se conheces o nosso seguimento, sabes que já passaram por aqui deputados, por esta mesa onde estamos, sabes que já passaram por E aqui deputados que nos deram os parabéns. e deputados que nos deram os parabéns. Portanto, não é difícil, se lutarmos por isso com unhas e dentes, mudar isso. Vocês sabem que há muitos casais, inúmeros casais, centenas ou milhares de casais em Portugal, que ou ele ou ela se traem. Exatamente. Sim. E, portanto, isto vem abrir as portas às mentalidades. Não é? À mentalidade humana, que está em evolução. Foi aquilo que eu já aqui falei. Exatamente. E, portanto, eu acho que abrindo estas portas, a mentalidade e a mentalidade e a mente das pessoas abrindo-se, vai dar lugar a mais tricasais, Não estou penso eu. Em vez de se traírem, porque vocês, neste caso, não se traem, amam-se. Sim, mas também continua uma não questão. Nós não. Não as queremos pessoas- impor, é. nem incentivar a isto. Eu Portanto, acho que as pessoas referem muito a essa situação de mais vale assim do que se andarem a trair. Não é mais vale assim do que se andarem a trair, nós é uma opção que não tem nada a ver com mais vale assim do que se andarem a Sim, porque trair. assim, nesta relação, Nós não estamos juntos porque nos traíamos, Ninguém- ou porque iríamos trair Yeah. se não estivéssemos e juntos. mesmo assim, É. ninguém impede que num relacionamento entre três as pessoas também não se traiam. Exatamente, o que não falta Isso vai- se calhar há Isso casais que são vai, assim. é também. isso vai na cabeça de cada um. Claro. Se as pessoas Claro. se eu vou ser leal, a pessoa tem que ser leal. Vai acontecer, mesmo que haja trisais, o trisal não impede que haja uma atração. Também, se houver algum trisal, também pode acontecer um elemento do trisal trair. Claro. Agora, isso vai na consciência das pessoas, não é de tipo de relacionamento. Pronto, ao contrário daquilo que eu penso entre duas mulheres ou dois homens, eu aceito muito com mais natureza um trio. Mas isso, Ok. isso sou eu. Ok. Também gostava que me respeitassem, tanto vocês como as Claro. pessoas que estão a Claro. comentar. Porque isto, tabu ou não tabu pelas pessoas, eu também os tenho, toda a gente tem tabu em algumas coisas. Nós somos todos iguais e todos diferentes, mas na conclusão de todas as perguntas, que foi eu que as escrevi, mas foram tirados de raciocínios que eu li. Exato. Não, mas nós. Em maior parte. Portanto, que não estejam a dizer que eu que estou aqui a fazer perguntas desnecessárias, que não é bem assim, como diz aqui esta senhora, que sou um péssimo entrevistador, quando eu estou que me cingir a certas coisas que eu li. Sim, mas era aquilo que eu estava a dizer. Uma pessoa ter preconceito, uma pessoa ter tabus, não é mau. O que é mau são as pessoas que têm tabus e não tentam pensar além da caixinha. Não sei se é como faço entender. Eu própria, um dia já tive tabus. Todas as pessoas têm tabus. Nós crescemos numa sociedade em que nos é incutido. Tu vais ter um homem, vais casar, tens de ter um filho, tens não sei o quê, tens não sei o que mais. Tens de ter um trabalho, tens de pegar às 9 e sair às 5, se queres ter uma segurança. Portanto, todas as pessoas têm tabus. Agora, vai de cada um abrir a mente para tentar pensar por si mesma e não por aquilo que lhe é incutido desde o berço. E é nisso que estamos a tentar lutar. Abrir a mente para respeitar. Exatamente. Só para Não respeito. respeitar. Para respeitar. Mas atenção, tudo que eu disse aqui foi com o sentido de respeito. Sim, claro. Só houve aqui uma frase que eu disse que não gosto, que não gostava e que não gosto. Mas é no sentido do respeito, o facto de eu não gostar, eu
Prontos, não tem nada a ver com isso. Cada um sabe de si. Vamos terminar então esta entrevista. Acho que já estamos a começar a embrulhar um bocadinho. Só tenho esta última pergunta. O amor a 3 funciona bem, como funciona a 2? Ou melhora triplamente? Depende das pessoas que estão a viver nessa relação. Para nós, é assim, por mim, eu já tive relacionamentos a 2. Eu, pelas pessoas com o décimo de nação, a mim melhorou bastante. Pelas pessoas, não pelo tipo de relacionamento. Agora eles também podem responder. A nós, mesma a nós coisa. só completou a nossa felicidade. Só isso. Quando eu falo no relacionamento, falo desde do dia a dia, no trabalho, portanto, na vossa profissão, nas lidas de casa e no amor em geral, não é? No geral, só no dia a dia. Sim, mas isso Sobre 24 horas. então. O nosso funciona bem. O nosso funciona bem, porque somos 3 pessoas com cabeça. Com cabeça. Mas há pessoa. Como é que eu estou a dizer? Eu já vi relacionamentos a 2, pá, que funcionou bem, outros não funcionaram nada bem. De certeza que há pessoas que vão ver um relacionamento a 3 que pode vir a não funcionar. Porque é como eu disse, depende das pessoas que estão naquele relacionamento. Muito bem. Eu peço desculpa por qualquer pergunta menos Nada. inconveniente. Nós também pedimos Mas também desculpa por desculpa. alguma Também resposta Eh, que não gostaste. porque eu avisei inicialmente que iria fazer algumas perguntas Sim, controversas. queria dar o teu ponto de vista também. Sim. O meu ponto de vista, pegar então em comentários Espera só, temos que começar a ler. e aquilo que eu ouvi e li. Exato. Basicamente uma coisa minha que eu falei foi que eu prefiro ver um trio do que ver um duo de 2 homens ou de 2 mulheres. Prefiro um trio. Pronto. Aliás, eu gosto de ver filmes. Portanto, está Pronto. tudo dito. Pronto. Ok, olha, com muita estima e amizade, despeço-me de vocês Não, e muito desejo obrigado. um futuro próspero, com muito amor e também com uma vida artística de sucesso grande, e quem sabe um dia a Repórter X nos convida a vir cá. Quando tu Sim, quiseres, muito estamos gosto. completamente ao dispor. E agora, isto que está na onda, toda a gente vos ia querer conhecer. Pois é, pois é. Não é? Se andam atrás dos tipos do Big Brother, que vão a todo lado, também eu acho que vocês são um trio a seguir e dar-vos mais oportunidades de sair do país. É chamar que nós vamos. É chamar que nós vamos. Temos tudo completo, não é? Temos a bailarina, temos a baterista e temos o cantor, portanto... E temos guitarrista, nós temos tudo. Temos a nossa Pronto, se banda. nós temos cá o público para bater palmas. Exatamente. Pronto, é disso que nós estamos, é do público. Olha, se me permites, deixa-me acabar com uma música para ti. Pode ser? Claramente. Ai, tu queres protagonista? Dai-me. Não te quero nada, dá-me uma guitarra. Estou a brincar. Vê se está afinado. Olha que eu tinha pensado nisso e agora tinha-me passado. Estás a ver como eu me lembro de tudo o que tu pensas? Acho que está afinado. É muita conexão. É muito. Vais para este lado, Pedro, Casarinho. Vou. Ai, o meu Alzheimer. Só que agora eu vou ficar. Cuidado com a minha cabeça. Chega. Andar essa pequenina. Espera, deixa-me afinar isto, que isto não está assim muito afinado. E depois. Olha, afinal também há quem goste das entrevistas. Claro que há. Leiam que alguém perguntou alguma coisa. Não, é dar os parabéns pela entrevista. Muito boa entrevista, Sr. Carlos. Parabéns, Sr. Carlos. Olha, aqui também uma mensagem muito familiar. Espera aí, deixa-me ver. João Ferreira. Olá, prima. Olá! Olá, diz olá a todos os primos. Olá! Tu também. Olá, primo. É teu primo mesmo? É.
É porque agora andamos aqui a aparecer família. Que a gente não sabia que existia. Tem-nos andado a aparecer família que a gente não tem, mas este por acaso é primo dela, é. Vá, esta música Então me custou. Oh, é para ti e para todas as pessoas que te estão a assistir. Foi em Portugal que eu deixei minha vida em busca do sonho de uma saída. Eu fui à procura de uma vida sem dor. Foi pelo caminho que eu deixei, encontrei a saudade, deixei o meu povo e a minha cidade. Fui em lágrimas em busca de um futuro melhor. Adeus Portugal, adeus terra linda. Estou tão longe, mas tão perto do que eu já fui um dia. A minha terra natal, eu volto no verão. Luto o ano inteiro para voltar a pisar esse chão. E estou distante, tão longe dos meus. Todos os dias eu peço a Deus que me leve para perto da minha família. À Nossa Senhora eu voltei a pedir caminho sem pedras para eu poder seguir e ter saúde para voltar ao meu Portugal. Adeus Portugal, adeus terra linda. Estou tão longe, mas tão perto do que eu já fui um dia. À minha terra natal, eu volto no verão. Luto o ano inteiro para voltar a pisar esse chão. Voltar à terra onde eu nasci e viveu esta criança. Levo Portugal em mim e o fado na lembrança. oi. Adeus Portugal, estava certo então agora. Adeus terra linda. Estou tão longe, mas tão perto do que eu já fui um dia. A minha terra natal, eu volto no verão. Luto o ano inteiro para voltar a pisar esse chão. Adeus Portugal. Muito obrigado por este bocadinho. Muito obrigado. O pessoal gostou de... Prontos, foi a possível entrevista com o Décio, artista, a Eliana, baterista, e também a Catarina, que é bailarina. Prontos, olha, mais uma vez, sejam felizes, está bem? Muito obrigado, Obrigada. muito obrigado. Um abraço. Sejam felizes. Deem cada vosso filhinho ao Décio. Façam amor. Vá, continuação, um abraço e até um dia desses. Um abraço e obrigado. Beijinhos. Continuação, beijinhos. Tchau, tchau. Beijinhos. Tchau, tchau. Foi mais uma conversa entre amigos, entre artistas, entre pessoas. O Décio, cantor, artista, músico, compositor. A Eliana, baterista. A Catarina, bailarina. Estivemos a falar de Trizala, um nome desconhecido para a maioria dos portugueses de Portugal ou na diáspora, e que hoje fizemos chegar mais longe através do nosso canal, também difundido na revista Repórter X. Uma entrevista que foi escrita com pensamentos, sentimentos e também com ideias e algumas ilusões também, mas sobretudo foram perguntas criadas através daquilo que lemos, que nós lemos e que ouvimos
principalmente nas televisões, e foi daqui que saiu tudo. As perguntas não foram tão bem cuidadas. Houve pelo menos uma das perguntas que os nossos intervenientes não gostaram, e eu peço desculpa por essa parte. Não podemos agradar a todos. E fica tudo na paz de Deus. E quanto aos críticos, tenho pena, é o que é. Nem todos os poemas falam em amor. Os poemas também podem ser críticos ou falar em ódio. Não é o caso, mas é só para fazer um reparo, que poesia não dá só em amor. E, portanto, esta entrevista, mesmo com algumas palavras menos ousadas, deu em amor. Deu em amor porque também falamos de amor. E quero dar os parabéns a estes 3 cidadãos portugueses que merecem o carinho de todos. Até uma próxima.